Olá, pessoal, queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui assistindo o programa online. Eu hoje tenho um assunto bem interessante, que é essa migração que a gente está vendo de evangélicos, protestantes, voltando para a Igreja Católica. Para isso, eu chamei um colega, o William de Oliveira, que está aqui do meu lado, ele logo se apresenta, para falar sobre o assunto. Ele está estudando isso, é uma área que ele gostou. Quando eu convidei ele para fazer uma live comigo, foi o tema que ele escolheu, eu estou feliz com isso. Eu achei um tema interessante também, espero que vocês aproveitem. E então, agora eu vou deixar que o William se apresente, ele está se arrumando ali. William, pode se apresentar. Tudo bem, Thomas? Tudo que bom, bem? né? A gente já se conhece aí praticamente há 15 anos. Pô, desde Fiquei muito Jaú. feliz. É isso mesmo, Jaú, mineiros ali do Tietê, no interior de São Paulo. Primeiro, eu fico feliz de poder ser convidado, participar com você e Teologia 21. E hoje é uma alegria a gente poder conversar. Meu nome é William, eu sou teólogo, formado primeiro pela Instituição Batista, depois pelo NASP, lá em São Paulo, Engenheiro Coelho, uma universidade da Igreja Adventista. Fiz meu mestrado aqui nos Estados Unidos, estou cursando novamente outro mestrado, e sou um curioso da área teológica. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, algo que me chamou muito a minha atenção, e daqui a pouco eu falo um pouco mais, tá? Eu sou casado, hoje eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, eu cuido de uma igreja brasileira aqui em Columbus, em Ohio, no estado de Ohio. Sou casado com a Lívia, já há 20 anos, e tenho 3 filhos, Rebeca, Israel e o Davi. Então você está passando o inverno aí, né? Isso, inclusive tem neve agora ali fora, né? Então nevou bastante ontem e tá bem friozinho. Bacaninha, bacaninha, mas essa é a saudade que eu não tenho da Alemanha, a neve. Então vamos lá. Quando eu te chamei, William, para participar dessa live, eu falei, cara, escolhe um tema, uma coisa que você gosta, quer falar. E aí você escolheu esse tema aqui. E eu queria saber de você, por que essa migração de evangélicos para a Igreja Católica chamou tanta a tua atenção e por que você quis falar para nós hoje sobre esse tema? Primeiro, Thomas, eu acho assim que para todos os que estão nos assistindo aí, é importante dizer que a gente está aqui para falar com muito respeito de todas as religiões, de todas as igrejas. Nós não estamos aqui como dono da verdade, até porque eu estou aqui como teólogo, não estou aqui como pastor, então não vim aqui para dizer está certo ou está errado, nada disso, só para mostrar o fenômeno que tem acontecido e que chamou a minha atenção. Então eu entro nesse campo religioso com muito respeito a todos que estão nos assistindo, independente da crença, independente da igreja, seja lá qual for. E quando a gente fala de migração, nesse caso aí, que aqui nos Estados Unidos já tem acontecido já há um bom tempo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente chama de jornada dos evangélicos ou protestantes, né? Não quero falar hoje sobre a questão ortodoxa, a gente podia falar, mas para realmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que os evangélicos, os protestantes, nesta última década, ou melhor, nesses últimos 25 anos, pelo menos aqui na América do Norte, aqui nos Estados Unidos da América, tem acontecido assim de forma muito, como que eu posso dizer, um número muito alto de conversão, inclusive de pastores que estão deixando as suas denominações. E como então que isso chamou a minha atenção? Agora, um ponto importante é que do outro lado também acontece. Um exemplo, a migração também de muitos católicos se convertendo para o protestantismo, né? A gente sabe disso, principalmente aí no Brasil. Se você pegar o censo, né, o IBGE vai dizer isso. Hoje são em torno aí de 87% de cristãos declarados no Brasil. Desses 87%, tinha uma média aí mais ou menos de 62%, agora caiu um pouquinho, de católicos, vamos dizer que está 50%, e os evangélicos 22%. O crescimento do povo evangélico, principalmente no Brasil, é fruto de um decréscimo do catolicismo. E em 2032 tem um estudo dizendo que vai chegar meio a meio, vai ser 40% católico, 40% evangélico e 20% das outras religiões. Só que em 2050 vai ter um fenômeno um pouco diferente. Será mais ou menos 33% de evangélicos, 33% também de católicos, e o número de pessoas sem igrejas aumentando, né? Então, o número de pessoas. Eu não vou estar falando propriamente do Brasil, eu vou estar falando aqui dos Estados Unidos, mas que reflete aí no Brasil também, porque se você
começar a ver o número de pessoas evangélicas no Brasil fazendo a jornada para o catolicismo é muito grande. Então, como começou? A sua pergunta. Começou com esse livro aqui. Esse livro aqui que vocês estão vendo, tá? Não estou fazendo propaganda aí da Mundo Cristão. Ele, o autor dele, era o editor da Christianity Today, que é uma das revistas principais evangélicas nos Estados Unidos. E o autor aqui, quando ele escreveu esse livro, ele ainda era evangélico, e ele criticou bastante a posição do Trump, do presidente, essa posição fundamentalista do Trump, e logo depois que ele escreveu esse livro, então ele tomou a decisão e migrou para o catolicismo. E eu comecei a perguntar, o que faz, por exemplo, um pastor conceituado, um escritor da revista, talvez uma das principais dos Estados Unidos, né, escrever um livro aqui, ó, quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? E eu comecei a ler esse livro, comecei a devorar, e eu falei, vou começar a fazer uma pesquisa teológica para ver os motivos que levam, então, alguém, no caso, um pastor, a sair da igreja evangélica e se tornar um católico. Não é nem um retorno, tá? E agora, vamos dizer bem claro aqui, quando a gente fala conversão, a gente tem que entender que conversão talvez não significa alguém que estava fazendo o mal e agora vai fazer o bem. Alguém que estava nas trevas agora foi para a luz. Porque esse aqui era um pastor, conhecia o evangelho, ele simplesmente converteu-se a uma crença diferente da dele. Né? Mas não era alguém ruim, era alguém mau. Uhum. Ele simplesmente migrou para o catolicismo. Então isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar o tema por causa dele. Uhum. Então, assim, ó, quando eu ia até te perguntar se o movimento estava acontecendo mais nos Estados Unidos, né? Eu vi que acontece bastante na Europa também em relação aos protestantes, mas o que eu queria deixar ressaltado aqui, qual que é essa, já que estamos nos aspectos gerais ainda, qual que é essa grande diferença que a gente tem no mundo evangélico, né, com a base católica? Porque quando a gente fala de evangélico, a gente fala de um povo mais bíblico. Minhas mãos mal aparecem aqui. Fala um povo que é mais bíblico. Não, eu sigo a Bíblia. Quando você vai para o catolicismo, não é tanto a Bíblia, é mais a tradição. Né? Ok. Essa diferença que vem chamando a atenção, essa diferença que vem atraindo pastores. Thomas, na realidade não, eu seria muito simplista se eu disser que é somente o fator, um fator. São vários fatores, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então, eu gostaria de tentar pelo menos mostrar 3 fatores aqui. Não quero ser também uma pessoa sem juízo de querer julgar que todos passaram por isso, mas eu tomo por base a história, não sei se você já ouviu falar, de John Newman. John Newman, no século XIX, ele era um pastor anglicano, e ele começou a passar pelo processo também de conversão, e ele saiu do anglicanismo e acabou se tornando um padre católico. Depois ele foi levado até a ser cardeal da igreja. E só para você ter uma ideia, no dia 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco canonizou. Então hoje é um santo da igreja católica que era um pastor. Isso a gente está falando agora de 1800 e pouco. Né? Então, que migrou. E ele escreveu algumas coisas, e ele tem uma frase em latim que diz assim, cor ad cor loquitur, ou seja, coração fala para coração. E ele escreveu um livro falando sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, e ele trata um pouco da conversão dele, mas o livro principal dele é o Apologia Pro Vita Sua, que ele diz o seguinte, ele diz assim que o cruzamento do Tibre, ou seja, Tibre é aquela ponte que as pessoas, quem vai para a Itália, né, não sei se você esteve na Itália quando morou na Alemanha, para chegar até o Vaticano, cruza um rio, né, o Tibre. Então, para cruzar o Tibre, ele disse assim que, olha, eu vou ler a frase, abre aspas, né? A verdadeira conversão é sempre de caráter positivo e não negativo, e passa pelo coração. E aí ele diz, as pessoas nos influenciam, as vozes nos derretem, a aparência nos subjuga e as ações nos inflamam. Então, John Newman, no século XIX, abriu a porteira. E aí ele diz assim que a verdadeira conversão, ela muda o coração. Então a gente não pode falar que, por exemplo, um evangélico, quando ele se torna um católico, foi simplesmente pelo fato, por exemplo, da sola escritura ou não. Porque o John Newman já está dizendo aqui que foi a questão do coração.
E ele começou a buscar. Ele passa por 3 fases a conversão dele. Bem, eu sei que eu não tenho muito tempo aqui para falar dele, né? Eu vou entrar na sua pergunta diretamente, mas o que levou ele a se converter? Primeiro foi a questão do coração, a questão emocional. E a gente vê que hoje, essa migração de hoje que tem acontecido, por exemplo, outro camarada importante a gente falar é esse camarada aqui, ó, Scott Hahn. Scott Hahn hoje é um dos pastores mais conhecidos, presbiteriano, calvinista, professor, estudou aqui no Gordon Conwell também, e é professor, inclusive, numa faculdade franciscana hoje, aqui em Ohio, aqui no estado onde eu estou. E ele fez essa jornada. Né? Hoje é um dos pastores mais conhecidos, e Home Sweet Home. É uma jogada de palavras, né? Lar, doce, lar, né? No caso aqui, Roma, doce, lar. Né? Bem, e o que leva, então, uma pessoa a se converter? São 3 fatores. O primeiro fator, eu acredito que é o psicológico. Esse fator, vou te dar um exemplo. Hoje, no meio protestante, a gente tem vivenciado uma falta de paternidade, de autoridade. Há uma ausência hoje. Você não consegue hoje, por exemplo, reconhecer um líder. Qual é o líder hoje que fala em nome dos evangélicos? Né? Então, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, há uma ausência muito grande do papel paterno. Muitos homens foram para a guerra. Estou falando dos boomers aqui americanos, tá? Foram para a guerra e muitos não voltaram. Então, muitos filhos cresceram sem pai. Né? As mães começaram a tiver que trabalhar, então já não ficavam mais cuidando da casa. As crianças ficaram responsáveis aí pela escola cuidar. Então, essa ausência de paternidade, de maternidade, gerou psicologicamente no coração da pessoa uma ausência de uma liderança. Então, quando hoje um evangélico, por exemplo, olha para a igreja evangélica, ele não encontra essa maternidade, ele não encontra esse apoio, essa liderança, essa autoridade, entendeu? Ele não encontra nisso. E quando, eu estou falando baseado no que esses disseram, tá? Não é a minha fala, é a fala deles. Então, a igreja católica, por exemplo, ela é chamada de como? A mãe, né? Então, é aquela igreja que é a mãe, é a materna, né? Você chama o padre, como que é o nome do padre? A tradução é pai. A própria palavra papa é papai. Né? Então, gera essa aproximação, gera esse carinho. Então, o primeiro fator é esse fator do coração. Então, por exemplo, os protestantes que fizeram essa jornada sentiram essa necessidade psicológica de alguém maior, entendeu? De alguém que realmente exercesse autoridade, de alguém que cuidasse. Por exemplo, se você for no Vaticano hoje, quando você entra lá para chegar ali, né, na Capela de São Pedro, na Igreja de São Pedro, você vê que tem ali um convexo assim, bonito, né? E quando você passa por ali, parece que está te protegendo, está cuidando. As catedrais imensas, enormes. Então, assim, você se sente protegido, acolhido. Então, o primeiro fator que leva alguém hoje a migrar não é o que ele encontrou na Igreja Católica, mas é o que ele não encontrou na Igreja Protestante. Então, essa ausência hoje de cuidado, dele se sentir realmente parte de que estão se importando com ele, que ele não é só mais um número, que ele não é só mais uma ficha de batismo. Então, isso faz com que muitos acabem migrando. Esse é o primeiro fator, que é o fator psicológico, né? Esse fator que acaba mexendo com a pessoa, né? Esse fator que acaba trabalhando com o coração dela. E John Newman, ele fala muito bem sobre isso. Ele reconhece que a conversão é um ato onde a pessoa ela passa não só pela transformação do intelecto, mas ela passa também pela essa necessidade. Outra necessidade emocional, né, que está passando. Não só essa, né? Então a gente poderia considerar aí, no psicológico essa fome de autoridade. Você sabe que hoje a gente vive um mundo onde os lares estão desfeitos, famílias destruídas. Embora a revolução tecnológica, social tenha mudado profundamente os papéis tradicionais, a gente vê que essa estrutura que a gente tem hoje, seja de governo, ou seja, a gente tem governo, mas não tem governadores. Você já percebeu isso? Tem governo, mas não governo. Então, assim, a gente tem hierarquia, a gente tem autoridade, a gente tem continuidade, mas na realidade a gente não tem cuidado. Então, quem
migra, a primeira coisa que ele tem é fome de autoridade. Ele não sabe o que ouvir. No mundo evangélico, nós somos 33 mil grupos religiosos falando diferente. A igreja A, evangélica, fala uma coisa, com a mesma Bíblia, tá? A Bíblia está aqui, com a mesma Bíblia. A igreja B vai lá e fala a outra coisa. A igreja C, outra coisa. Só que a igreja católica vem e diz assim, não, é isso daqui. Acabou. É aqui, é na Etiópia, é na África, é no Brasil, onde for. Então, esses que migraram, uma das coisas que eles colocaram é isso, a gente tinha fome de autoridade. Então, nós encontramos no romanismo, eles dizendo, né? Volto a dizer, eles disseram assim, nós encontramos o quê? Autoridade. Nós encontramos um pai e uma mãe que diz o que a gente tem que fazer. Não está mais confuso. Você percebe? Então, isso mexe com o coração, né? Isso acaba mexendo com as pessoas. E a sociedade, outra coisa também que eles encontraram nessa questão psicológica, déficit de santidade. Primeiro, sabe, Thomas, eu acho que é importante aqui eu colocar isso. Com todo respeito, tá? Eu vou dizer, com todo respeito. Pode falar. O número grande de conversão de católicos para as igrejas evangélicas, às vezes se dá na classe média baixa. Mas os que estão se convertendo para o catolicismo são os intelectuais. Isso me chamou muita atenção no estudo. Então, são pessoas que estão, assim, quando eu falei psicológico, mas não é questão emotiva. Pode ser uma questão de carência de autoridade, mas não emotiva. Então, são pessoas que estão estudando, são pessoas que estão buscando informações. Como eu disse, são pastores, são professores de teologia. E eles encontraram também um déficit de santidade na igreja evangélica muito grande. Por exemplo, hoje, nas nossas comunidades, a gente acaba vivendo e vendo isso, que o pecado se tornou natural, se tornou normal. Não que não haja, na concepção deles, pecado na igreja católica, mas lá na igreja católica, por exemplo, eles têm algo que para eles trouxeram paz. Por exemplo, eles podem confessar. O dia que eles quiserem, eles conseguem receber o perdão, se sentem perdoados. Isso faz com que eles reflitam sobre a santidade, reflitam o que estão fazendo de errado. Eles têm a Eucaristia diária. A Eucaristia diária, para eles, é a presença real de Jesus. Então, para eles se aproximarem de Jesus, eles precisam estar com o coração limpo. Enquanto que, para os protestantes, nós não temos a Eucaristia. Nós temos a ceia, algumas igrejas uma vez por mês, e outras a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Ou seja, nesse ato, nesse espaço aberto, gera o quê? Gera um espaço onde as pessoas não têm essa sensação de santidade. E elas continuam vendo divórcios acontecendo, adultérios acontecendo dentro da igreja, entendeu? Então, isso acaba gerando o quê? Um problema. E eles queriam um ambiente que desse para eles uma proteção também, que eles pudessem se sentir santo e que eles não estavam se sentindo. Uhum. Então vou emendar aqui sobre a conversão, mas antes eu queria falar de uma conversão importante. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se converteu se inscrevendo no canal, você está errado. O William sabe disso, você está errado. Se inscreve no canal, aperta no sininho aí. Por que no sininho? O sininho vai ajudar a lembrar das próximas lives que vai ter, os próximos vídeos, e assim você vai estar sempre se inteirando nesse mundo teológico. É importante, então, esse tipo de conversão. Se inscreve no canal, curte, compartilha, que ajuda bastante no crescimento dessa informação. A próxima live, inclusive, não sei se o William conheceu, o Genji, ele estudou comigo também no NASP. O Genji, ele vai, como é que se diz? Falar sobre o cristianismo no Japão, que ele está no Japão. E lá o cristianismo é a minoria, não é a maioria, uma minoria esmagadora. Mais ou menos 1% da população japonesa. E ele vai trazer informações que são interessantes, inclusive para nós brasileiros, porque a gente está tendo nossas crianças muito influenciadas pela cultura japonesa, através de desenhos, os famosos animes, né? Senão aqui, se tiver um cara que gosta de anime, eu falar desenho animado, vão me bater. Mas, voltando aqui para o nosso tema, William, uma das coisas que eu vejo que talvez o catolicismo tenha muito firme, quando você fala de autoridade, está falando, são referências ao que é certo e o que é errado.
Por exemplo, eu separei algumas coisas aqui assim, por exemplo, ordenação de mulher, homossexualismo, eutanásia, aborto. A Igreja Católica, ela tem dentro dela isso muito bem determinado, né? E eu não sei, eu não sou católico, então eu acabo não vivenciando essa coisa católica. Eu não vejo, não sei se os irmãos católicos discutem muito, mas dentro da igreja evangélica, por exemplo, o divórcio é uma coisa bem debatida. Ah, mas se o casal não está feliz, por que não divorciar? Então, essas coisas se debatem muito dentro da igreja evangélica. Isso é um sintoma da falta de autoridade que você fala, de uma decepção com a igreja que acaba me levando. Não, ali a coisa está definida, aqui não está. É isso? Meus filhos, quando eram pequenos, eles queriam, por exemplo, fazer alguma coisa. Então eles iam pedir para mim. E aí eu dizia assim, não. Aí eles iam e pediam para a mãe para ver o que a mãe ia falar. E talvez a mãe podia dizer sim. Estou dando um exemplo. Ou seja, não tinha autoridade. Um dizia não, o outro dizia sim. Então, a cabeça das crianças, eles já sabiam para quem perguntar. E para esses que fizeram a jornada para o catolicismo, eles encontraram isso na igreja evangélica, essa bagunça. Ou seja, a igreja A pode ordenar mulher, a igreja B aceita homossexualismo, a igreja... Ou seja, não existe uma autoridade evangélica. Não existe. E na igreja católica existe. Independente do que a pessoa fale lá, foi definido, o magistério da igreja disse, por exemplo, o aborto é pecado, então é pecado, acabou. Um membro da igreja pode até discordar, mas a igreja está dizendo que é. Entendeu? Por exemplo, pessoas divorciadas não podem comungar, não podem participar da Eucaristia, entende? Então, as pessoas, elas estavam querendo essa autoridade, porque elas cansaram de ir numa comunidade onde não se tinha autoridade, e onde não se tem autoridade, às vezes tudo é permissivo e tudo pode. Entendeu? E a gente está falando de pessoas intelectuais da fé. Então, realmente, o que você falou é fato. Então, isso tem feito com que muitas pessoas retornem para a Igreja Católica por encontrar uma autoridade, por encontrar, por exemplo, uma palavra que não vai mudar. Entendeu? Eles vão encontrar algo ali que vai ficar firme. Tá? Claro, não quero aqui desconsiderar as igrejas evangélicas, até porque sou um pastor, e eu entendo que algumas igrejas, elas tem se mantido numa posição firme, forte, mas eu entendo também que muda o tempo, muda-se as cabeças, e por não ter algo dogmático, isso se muda com a próxima liderança. E aí entra nesse campo que eu estou falando, que é o déficit da santidade. Então, por exemplo, hoje católico, ele sente que ele pode buscar a santidade. Ele tem meios hoje materiais. Por exemplo, nós evangélicos, nós vamos lá, assistimos o sermão, meia hora, 40 minutos, termina e vamos embora. Nós não temos nada materializado. Eles têm, eles podem rezar o terço todos os dias. Você está entendendo? Eles podem participar da Eucaristia todos os dias. O que eles chamam de sacramentos, né, que é um meio de alcançar a graça. Tanto que John Newman, quando ele conversava com um amigo dele, logo que ele se converteu ao catolicismo, ele dizia assim, como traspasa ao meu coração saber que Jesus está logo ali. Ele estava falando do sacrário, onde se guarda a hóstia. Ele dizia, como isso me traz paz, saber que Jesus está logo ali. Então, ou seja, na cabeça do católico, a presença real de Jesus ali. E para nós, evangélicos, fica muito um ponto de interrogação na cabeça das pessoas que não têm uma experiência real com Jesus. Né? Então, esse é um ponto importante que você colocou. Tá? Eu vi, por exemplo, saiu agora há pouco na revista Veja um artigo sobre o fechamento de várias igrejas anglicanas na Inglaterra. Né? E a gente está até comentando ali no grupo, as pessoas, que a igreja anglicana é uma dessas que foi muito permissiva. Recentemente ela foi trocando muitas coisas, né? Colocou ordenação de mulher, ordenação de homossexual, tudo. E de repente a gente vê essa igreja está fechando as portas no seu centro, que é a Inglaterra, né, onde ela surgiu, e o povo lá não é que está fechando porque está fechando, é porque não tem ninguém mais frequentando a igreja. E elas não conseguem nem se manter a estrutura. Isso aí eu vejo que é uma parte triste que está acontecendo com o protestantismo. Eu também, agora não sei se você pode ajudar, por exemplo, no ecumenismo, por exemplo, estava na Alemanha, quando eu vi a reportagem, o primeiro padre pregando dentro de uma igreja luterana,
e o primeiro pastor luterano pregando numa igreja católica. Isso também parece que me trouxe um pouco de confusão. Como é que você vê isso? Tá. Eu só gostaria, antes de falar do ecumenismo, só terminar a terceira parte do que leva alguém a se converter, porque aí eu construo esse pensamento e falo sobre o ecumenismo. Pode ser? Pode ser. Então, nessa questão de santidade mesmo, por exemplo, você vai numa igreja católica hoje, você encontra um canto reverente. É um canto, por exemplo, e o catolicismo, no início, você vê que eles estavam envolvidos em todas as artes. Eles são responsáveis pela ciência, muita coisa, né? Pela música. Você conhece a música gregoriana, né? Que foi um bispo, Gregório, né? Depois um papa, que inventou o canto, as notas. Quem estuda música sabe, passa pela igreja, né? Então, até as artes, os mosteiros de antigamente guardavam os livros, as bibliotecas estavam nos mosteiros. Então, assim, hoje você vai numa igreja católica, você encontra o quê? Um ambiente de silêncio, de reverência, solitude, adoração. E aí você vai num ambiente, muitas vezes, evangélico, e digo isso com todo respeito, pessoas de bermuda, pulando, gritando, discoteca, entende? Então, esses que migraram para o catolicismo, é que eles, eu volto a dizer, que essa salada evangélica fez com que eles olhassem para algo que fosse mais fixo, mais firme. E outra coisa que fez eles mudarem também é o círculo íntimo, né? Por exemplo, você, quando migra, por exemplo, eu não migrei, mas eles que migraram para o romanismo, como católicos, eles acabam fazendo parte realmente de uma igreja mundial. É uma igreja mundial. Vou te dar um exemplo. Os concílios que aconteceram. São 7 concílios ecumênicos que aconteceram na Igreja Católica. Foram vários, mas 7 são ecumênicos. Por exemplo, Concílio de 325, Concílio de Nicéia. Né? Depois, lá na frente, Concílio de Constantinopla, o 1 e o 2. Esse concílio definia, e todas as igrejas do mundo inteiro tinham que obedecer o que foi decidido ali no concílio. Entende? Então, hoje, essa definição e essa unidade gera um círculo íntimo onde eles se sentem seguros. Então, por exemplo, assim, quem que vai? O Papa está falando, o bispo tal está falando, o concílio diz. E agora, quem é a voz evangélica? Quem é a voz que fala por todos os evangélicos? Você percebe? Não tem. Olha as universidades aqui dos Estados Unidos, protestantes. Olha Harvard. Harvard, que hoje é uma conceituada universidade, ela começou para formar pastores. Aí o que aconteceu? Os liberais foram lá e tomaram conta das universidades. Acabou, hoje é uma teologia liberal. Eu estudo aqui numa universidade aqui metodista, que é liberal, entendeu? Você tem que colocar no seu crachá se você é ele ou ela, ou qualquer outra coisa que você queira ser. Quando você vai falar Deus na oração, você não pode falar ele, você tem que falar ele e ela. Teologia liberal. Quem dá aula para mim é um ateu, fumando. Numa faculdade de teologia. Agora, se você for numa faculdade hoje católica, você não vai encontrar isso. Por quê? Porque eles são ortodoxos. Tanto que se você não leu, leia o livro de Chesterton, Ortodoxia, ele era católico. E ele escreve que o que hoje faz com que a Igreja Católica continue todo esse tempo é a ortodoxia dela. Volto a dizer, não estou aqui defendendo a igreja A, B ou C, estou simplesmente falando aquilo que eu li, a compreensão do que esses pastores fizeram, então, na mudança deles. Então, bem, falando em Chesterton, olha o que ele disse. A igreja é uma casa com centenas de portões, e não há 2 homens que entrem exatamente pelo mesmo ângulo. Ele está dizendo assim, talvez o Thomas tenha uma experiência diferente do William. Existem várias portas. Então, quando a gente está falando aqui, essas pessoas que migraram, umas foram porque estavam carentes da autoridade numa igreja. Outros porque queriam realmente uma experiência mais mística, material. Né? Outros porque entraram em contato, por exemplo, com a patrística. Os pais da igreja. Para quem não sabe o que é patrística, são os primeiros discípulos, logo depois dos discípulos, a partir do século
do primeiro Após século. A morte de João, vem os patriarcas aí. Isso, João morreu mais ou menos no ano 110, a partir daí começa a patrística, e alguns teólogos defendem que vai até o sexto século, outros quinto, mas até o sexto século. Então, por exemplo, você pega ali um Clemente da vida, né, Eusébio de Cesareia, entendeu? Então, você vai pegando esses autores e você vai vendo eles escrevendo. Então, muitos desses, inclusive o Han, ele acabou vindo para a igreja ao estudar a patrística. Ele começou a estudar os pais da igreja, ali do século II, III, século II, III. Isso foi mexendo muito com ele. Porque nós, evangélicos, e principalmente nós, adventistas, nós acreditamos que Constantino foi que mudou a igreja e dali para frente ele que tocou a igreja, né, a partir do século IV ali. Isso é considerado na teologia teoria do fosso. Teoria do fosso, a gente pega a igreja de Jesus até 311, ali, 303, aí a gente para a igreja, e aí a gente volta em 1517 com Lutero. Ou seja, a gente tira 1.200 anos. Isso é teoria do fosso. Então, isso não pode acontecer. Porque a doutrina da Trindade foi criada ali, entendeu? Que nós cremos nos concílios ecumênicos. Muitas doutrinas que hoje nós temos é graças ali. Por exemplo, até o sola escritura, que é nosso protestante, né, que a gente fala bastante sola escritura, a gente tem que lembrar que antes de ter a Bíblia, quem formou o cânon bíblico foi um desses concílios que determinou o cânon. Quase, por exemplo, as cartas de Clemente entrou no cânon do Novo Testamento. Entendeu? Por exemplo, a gente esquece que Lucas não foi discípulo de Jesus. Entendeu? Lucas que escreveu o Evangelho e Atos. Sim. Marcos, entendeu? Então, o assunto hoje não é só a escritura, né? Não, mas faz parte um pouquinho. Opa, deu terremoto. Mas, assim, esses que acabam se convertendo ao catolicismo, eles começam tendo uma visão diferenciada do que é o sola escritura. Então, eles estão buscando o quê? Por certeza. Eles querem algo que dê certeza, que eles estão caminhando do jeito certo. Né? Então, e sobre a questão do ecumenismo, eu falei sobre o contato da história agora, mas sobre o ecumenismo, deixa eu só citar uma frase antes de Newman, que eu lembrei aqui. Talvez se eu estiver misturando, você me corrija, tá, Thomas? Tá bom. Eu não concordo com essa frase de Newman, mas ele diz assim, aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. E muitos desses teólogos, pastores que têm se tornado católicos, eles têm dito isso, que eles começaram a estudar a história da igreja e se tornaram católicos. Um dia, se você quiser me convidar aqui de novo, eu poderia vir falar sobre o protestantismo, porque o protestantismo também tem história. O problema é que a gente usa a teoria do fosso e não deve ser usado. A gente também tem que buscar na patrística, sabia disso? Nós também. Quando você estuda Calvino, você estuda Lutero, por exemplo, você pega as Institutas de Calvino, que é uma coisa linda ali. Você não vê nenhuma vez Calvino falando, por exemplo, nem Lutero, falando, você tem que mudar o coração, você tem que aceitar Jesus, ser uma nova criatura. Sabe como que era para Calvino e para Lutero ser uma nova criatura? Era se batizar. Era através do batismo. Ou seja, na cabeça, tanto que depois Lutero e Calvino teve um problema. Entendeu? Porque Lutero acreditava que a Eucaristia era realmente o corpo de Cristo e Calvino estava dizendo que era um símbolo. Ou seja, Lutero, na realidade, ele bebia dos pais da igreja. A sua teologia está encharcada dos pais da igreja. Calvino também. Então não tem como hoje eu, como pastor protestante, ignorar toda a história, toda a patrística e dizer que foi Constantino que fundou a igreja católica e que mudou. Não é verdade. Entendeu? A patrística, se você pega um Eusébio da Cesareia e começa a ler história eclesiástica, você vai ver muitas coisas disso. Entende? Então, nós, como protestantes, eu acho assim, a gente tem muitos argumentos favoráveis, valiosos, bíblicos, históricos. Então, eu acho que a gente tem que discutir no mesmo nível. Né? Então,
Hoje eu não quero dar os argumentos aqui porque continuo ainda sendo pastor. Talvez um dia, né? Diante de tudo isso que eu estou falando aqui. Faz Não sei parte. se... Mas assim, ó, vamos lá. Então, aqui na sequência. Então, assim, deixa eu estou entendendo aqui para seguir. Então, quando eu olho a igreja evangélica como um todo, nós protestantes, a gente vê que existem muitas diferenças. E a gente debate muito um com o outro. Por exemplo, numa determinada igreja tem falar em línguas. A outra diz, não, isso é do diabo. Outra igreja tem a teologia da prosperidade. A outra fala, não, isso é de Satanás. Essa disputa que a gente tem interna entre os evangélicos é que acaba causando essas rupturas nas pessoas. Porque eu vou te falar assim, você achar uma igreja evangélica sozinho, você se complica. Porque você olha, é uma Babilônia mesmo. Você acha que essa é a dificuldade que a gente tem hoje como evangélico, que acaba atraindo as pessoas, então, uma volta ao catolicismo? Não, esse é só um fator, esse é só o fator Só um psicológico. fator psicológico. Tem o fator histórico, social, por exemplo, a história da Igreja Católica, esse Mas esse retorno. seria mais com os intelectuais, eu não estou dizendo assim, estou falando mais se pega assim a massa, o povo. Né? Que o geral não está estudando a patrística. Não, então, mas é por isso que eu estou dizendo que hoje eu estava falando mais desse campo de intelectuais ou de pessoas, porque se você pegar um evangélico que ele não tenha contato, olha só, ele não tenha contato com a história da igreja e que ele não tenha contato com a graça tangível, que são os sacramentos, ele não vai entender que é o catolicismo, então ele nunca vai ser católico. Entende? Porque assim, ele não sente, ele não consegue sentir falta, por exemplo, o católico, o evangélico, quando ele se torna católico, se torna tangível a graça. Vou te dar um exemplo. Eu vou lá na missa e pego a Eucaristia e tomo a Eucaristia. Ali, para mim, eu sinto que eu estou recebendo o corpo de Cristo. Então, para mim, isso é uma graça. Eu me torno um invólucro. Entende? Então, eu estou sentindo. Por exemplo, quando eu vou casar, o casamento é um sacramento, é inviolável. Então, eu estou lá, o padre. Então, se eu estudo isso como um meio de graça, isso vai fazer com que eu fique mais atento à adoração. Então, por isso que alguém que não estuda o que é o sacramento, a Eucaristia, ele vai ter muita dificuldade. Porque só o fator psicológico, ele deixa de ir na igreja. Ah, tá cheio de confusão lá na igreja, eu não vou mais na igreja, acabou. Ele fica em casa, ele não precisa pagar dízimo, entendeu? Não precisa... Ele fica na casa dele, porque problema toda igreja tem, cara. Barraco toda igreja tem. E às vezes é mais fácil ficar em casa do que problema na igreja. Então, esse é o fator psicológico. Esse é só um fator. Né? Mas o fator psicológico não tem poder sozinho de fazer uma mudança tão radical como essa daí, que é sair da igreja evangélica. Né? Então, o católico ele precisa dessa materialidade, dessa objetividade, sabe? Então, ele precisa, o católico ele precisa ver isso, ele está vendo, né? Ele tá... Esse credo que ele vivencia para o católico é muito importante. Muitos falam que o fator, inclusive, de você ter um santo visível ali na frente, ele ajuda muitas pessoas a entenderem melhor a religiosidade. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja bela. Vamos ser sinceros, é uma igreja bela. Por exemplo, você pega lá o Salve Rainha. Você me permite cantar um pedacinho aqui em latim? Canta em latim. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes e flentes, in lacrimarum vale, eia ergo advocata nostra. Bem, e aí vai, esse é o Salve Rainha em latim. Então, tem beleza nos ícones, entendeu? Tem beleza na história, sabe? Então, é uma igreja que oferece algo que é belo, é isso que eu estou te dizendo. Esses que fizeram a jornada, eles encontraram essa beleza, seja histórica, seja teológica, sacramental. Eu falo que quando eu vou numa igreja católica, às vezes eu tenho amigos, parentes católicos, né?
A minha avó, ela faleceu recentemente, ela era católica, aí a gente fez questão de fazer a missa do sétimo dia, minha tia. E você vai lá, não tem jeito. O espírito de reverência que existe numa igreja católica, eu não encontrei em igrejas, nas adventistas eu não encontro, nas igrejas que eu fui uma vez ou outra, principalmente quando eu estava fazendo estágio, tinha que frequentar algumas igrejas, ver como é que era a liturgia deles. A reverência católica é uma coisa muito única, né? Mas eu acho que isso é muito também por causa do formato do templo deles, um templo alto, imponente. E essa beleza, isso conta muito. Uhum. Aquilo que eu te falei, a igreja é uma mãe. Só que eles têm uma reverência muito grande pela questão sacramental. Então, eles acreditam que Jesus está ali na hóstia. Então, tem que ficar em silêncio, tem que se ajoelhar. Tanto que quando você vê, por exemplo, um católico numa missa, ele se ajoelha, ele faz uma genuflexão, entende? Então, tem muitos católicos que não conhecem a igreja. Vamos ser bem sinceros, tem muito católico que não conhece a teologia católica, Sim. só nasceu católico e cresceu lá. Mas quem conhece a igreja acaba, tanto que esses pastores todos se encantaram com isso. Eles cansaram das divisões evangélicas. Eles cansaram dessas divisões de igreja, entendeu? É como eu disse, eles estão cansados dessa bagunça, né? Eles estão cansados desse pluralismo, essa superficialidade. Porque, na realidade, vamos ser bem sinceros, tem gente que hoje nem faz teologia, cara. Ele fala bem, já abre uma igreja. É fácil abrir uma igreja hoje no Brasil. No Brasil é Você vai fácil. lá, aluga um salão, compra uma caixinha de som. Igreja se tornou hoje uma referência de mercado, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Tem inclusive igreja que faz franquia. Aí, ó. É entendeu? franqueado. Outra coisa, os evangélicos também muitos estão cansados de irrelevância. Ou seja, o quanto nós somos relevantes no mundo hoje. Uhum. Entendeu? Olha só, quando você vai olhar no Brasil, a história do Brasil, você vai achar Santa Casas quase em todas as cidades. Quem que cuidava? Eram as freiras que cuidavam dos doentes. Você entendeu? Orfanatos, quem eram? São relevantes. Né? Eles ainda têm isso. E nossas instituições evangélicas? Muitas delas hoje têm só o nome de não... Como que diz? Sem fins lucrativos, mas Sim. São caras, entendeu? E dão umas 2, 3 bolsas ali. Bem, a questão não é hoje o evangelicalismo, né? Senão Não. alguns vão pensar aí que eu estou quase virando católico, né? Não é isso, eu estou aqui hoje Você tá falando... já estudando os patriarcas, tudo? A patrística, né? Patrística. Patrística? Tá estudando? Tá no rumo, tá no rumo. Tô lendo a patrística, tô lendo. E graças a Deus está fortalecendo mais a minha fé e fazer eu lutar mais pela minha igreja. Se tiver algum irmão aí da igreja do William, vai lá, ora por ele. Não, isso tá me fazendo mais forte, acredita? Não, é que na assim, minha fé, eu na acho minha que igreja. Depois de um certo discernimento teológico, a gente acerta, que nem... Eu tive muitos motivos para abandonar a igreja que eu tô. Mas quando eu olho uma cosmovisão que eu tenho, as doutrinas todas formadas, eu não consigo enxergar o mundo diferente. Eu olho a Bíblia, leio, estudo, 1, 2, 3, outras traduções, eu não consigo enxergar diferente. Mas isso eu estudei, eu peguei, me dediquei, levei tempo, né? Eu não consigo ter algumas ideias que alguns talvez por não estudarem têm. Então, até a Ellen White, para os adventistas, se não me engano, ela tem um verso que ela aconselha a estudar os patriarcas da igreja também. Né? Isso deveria fortalecer a gente. Quer falar? Não, tô te ouvindo. Eu só acredito o seguinte, assim, que a gente precisa primeiro entender o porquê que nós estamos na igreja A, B ou C. Uhum. Se não for por causa de Jesus, qualquer igreja vai te apresentar uma decepção, um problema, entendeu? Isso é fato. Sim. Agora, não adianta também a gente estar numa igreja sabendo que está errado só porque eu nasci ali, ou eu cresci ali, ou eu aprendi assim. Eu acho que a gente tem que ter a sinceridade de entender que se a gente estiver seguindo um caminho e está num lugar que realmente não é de Deus, a gente tem que ter a coragem de dizer, não é aqui que eu quero ficar. Né? Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Tá? Não são todas as religiões que... Não é assim que funciona. Né? Mas quando eu olho para esses pastores que se tornaram católicos,
No caso de Nilma... Alô? Alô, tô ouvindo. Alô? Alô, eu tô ouvindo. Alô? Aqui tá ouvindo, Alô? eu tô ouvindo. Aqui, deixa eu ver. Opa. Nós estamos com um problema. Aproveitando Alô? enquanto o William está se arrumando, você que não se inscreveu no canal, se inscreve. Você que não deu um Tá me like. ouvindo? Tô ouvindo. Tá tudo certo? Eu tô ouvindo. Alô, Thomas? Alô, tô ouvindo, tô ouvindo. Eu não tô te ouvindo mais. Mas eu tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar. Mas eu tô te ouvindo. Tá, eu não consigo ver mais a tela ali, tá? Então eu vou colocar aqui agora. Tá, eu não consigo ver mais a tela ali, tá? Então eu vou colocar aqui agora. Meu iPad tá todo. Eu não consigo ver mais a tela ali, tá? Então eu vou... Você consegue colocar o fone no iPad? Porque tá dá uma repetição aqui, a gente acaba se ouvindo duas vezes. Você consegue colocar o fone no iPad? Porque dá uma repetição aqui, a gente acaba se ouvindo duas vezes. E agora? Agora eu acho que foi. E agora, como está? Tá bem, mas eu acho que vai dar um delay, porque você tá no ao vivo. Desculpa aí, né? meu tesoureiro da igreja que ligou e aí cortou a minha imagem aqui. Ele quer saber quanto é que você tá ganhando para fazer isso aqui. Tá bem, vamos lá. Então, esses pastores que se converteram, no caso, à Igreja Católica, eu acredito que eles foram muito sinceros, sabe, na posição deles, na colocação deles, na forma deles agirem. Né? Eu os considero realmente teólogos, intelectuais da área. Penso algumas coisas diferentes, mas eu entendo que esses 3 pontos, então, voltando a dizer, psicológico, essa busca de autoridade, esse coração querendo uma companhia, esse coração querendo realmente algo que seja maior que ele, né, que tem uma pessoa que fala e a gente ouve, obedece. No caso do catolicismo, tem a Bíblia, tem a tradição oral e tem o magistério, né? Então, a Igreja Católica é baseada nesses 3 pilares e é muito importante, né, para a Igreja Católica isso. Por mais que nós evangélicos falamos que para a gente é só a Escritura, a gente não pode esquecer que a questão da formação da Trindade, a ideia da Trindade veio baseado na tradição, né? Veio na tradição oral que foi passando e depois houve o concílio que realmente viu, não está na Bíblia, a gente encontra fontes ali e que foi declarado realmente que a Trindade é um fato bíblico. Então, o que eu penso? Essa questão histórica, essa questão psicológica, essa questão social também, né, sociológica, interferiu muito na conversão e na migração desses pastores para o catolicismo. Um deles chama Eduardo Faria. Recentemente, agora, 2 anos, ele era um pastor presbiteriano e ele acabou, então, conhecendo a patrística, começou a estudar a patrística, se apaixonou pela questão sacramental da igreja e ele acabou deixando o pastorado aí no Brasil, se eu não me engano, Juiz de Fora, Minas Gerais, e aí se tornou hoje um católico. Ele foi recebido, fez lá a sua primeira comunhão, o crisma, e hoje é um pregador. Ele é esposo, sua esposa é uma médica, e ela também fez a jornada. Aqui nos Estados Unidos, só para você saber, existe um órgão, existe um ministério dentro da Igreja Católica, inclusive eles têm um canal de TV que chama Journey, né? Que é só para ajudar evangélicos que estão querendo migrar para o catolicismo. Ajudar essas pessoas que estão saindo da igreja evangélica indo para o catolicismo. Então você percebe que se tornou já um ministério dentro da Igreja Católica, esse processo de conversão dos evangélicos. Então isso tende a aumentar um grupo muito grande de intelectual. Isso é culpa nossa como protestantes, porque na realidade hoje a gente precisa ser mais bíblico nos nossos cultos, a gente precisa oferecer mais um alimento espiritual, entendeu? Do que realmente uma teologia água com açúcar, algo sem história, algo que realmente as pessoas vão ali uma vez por semana, escuta 30, 40 minutos ali o pastor falando,
mas nada preenche a vida dela. Então tá, eu quero entrar então aqui na parte dos contrapontos, tá? Porque você falou de uma migração indo dos evangélicos para o catolicismo. Mas não existe um fluxo contrário e ainda maior? Existe sim, principalmente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, não tanto. Existe uma comunidade muito grande de jovens latinos que vieram para cá. Os pais da América Central, da América do Sul, e esses latinos, então, esses de língua hispana, eles vêm já católicos, né? E por chegar aqui, e muitas vezes não ter esse contato com a língua, porque hoje são poucos padres aqui nos Estados Unidos que falam espanhol. Então, eles acabam o quê? Deixando as igrejas para ir para uma igreja onde fala a sua língua e acaba se encontrando com a igreja protestante. E quem migra para a igreja protestante, ele migra porque ele diz que ele quer ter um contato mais vivo e real com Jesus. Mas, em grande maioria, Thomas, esses são aqueles que não conhecem a história da Igreja Católica, não conhecem o que é sacramento. Só nasceram na igreja superficialmente, mas não é uma camada intelectual que está se convertendo, não. Eu não sei se você sabe, aqui nos Estados Unidos, 30% da população de 300 milhões são católicos. Era menor, está crescendo. E o número protestante nos Estados Unidos, que era avassaladora, está diminuindo. Então, e você vê isso na Suprema Corte americana, né? Você vê que a maioria na Suprema, assim, esmagadora dos juízes da Suprema Corte são católicos, né? Então, muitos aqui pensantes dos Estados Unidos, algumas universidades aqui sérias são dirigidas por católicos. Existe uma editora muito famosa aqui nos Estados Unidos hoje que ela é comandada por católicos, né, intelectualmente falando. E a educação, por incrível que pareça, a educação hoje ela é fruto de muitos católicos pensantes. Mas tem sim uma migração, um número muito grande de católicos se convertendo às igrejas evangélicas, principalmente no Brasil. Né? No Brasil, por quê? Porque a igreja católica ela não é tão evangelística, né? Enquanto as igrejas evangélicas são. A Igreja Católica ela não tem ainda esse arrojo evangelístico, esse afã de ir, de pregar. Alguns lugares estão se abrindo para isso, mas não em todos. Uhum. Também tem algum intelectual, algum movimento de intelectuais que também estejam saindo da Igreja Católica e indo para o mundo evangélico? Ou você sente que a corrente é mais forte para um lado só? Não, a comunidade intelectual, assim, ela não tem feito o caminho contrário. As igrejas protestantes hoje, infelizmente, não têm oferecido para os intelectuais uma resposta como o catolicismo tem dado hoje. Agora, a gente também não pode esquecer que o ateísmo tem crescido muito e o agnosticismo também diante dessa comunidade intelectual. Tá, entendi. E assim, para concluir aqui, assim, por que esse movimento merece a nossa atenção? O que para você esse movimento traz de notícia, reflexão? O que eu posso aprender ou tentar me desenvolver como evangélico, como pastor evangélico, em relação a esse movimento? Primeiro, um autor chamado Mark Noll, que eu comecei com ele diz o seguinte: o escândalo da mente evangélica é que não há uma mente evangélica. E ele escreveu isso há 25 anos atrás. Então, isso foi um prognóstico, uma profecia, entre aspas, de que ia chegar um momento que a igreja evangélica não ia mais oferecer para a comunidade algo como ciência. Porque se você olhar, Thomas, na história da igreja protestante, muita coisa fomos nós que fizemos. A igreja católica teve, mas o protestantismo também.
a igreja protestante ofereceu muito para a ciência, ofereceu muito para a questão educacional. Se você conhecer a história luterana, das escolas, o próprio adventismo, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, sabe? Aí no Brasil, uma escola, formação. Então a gente sabe que as instituições protestantes têm muito para oferecer. Mas no momento que a gente para de formar para o futuro, nós estamos decretando a nossa morte. Então, quando eu olho hoje para a igreja católica e vejo algumas pessoas saindo do protestantismo indo para lá, isso me preocupa e faz-me pensar onde estamos errando. Por exemplo, já falei, autoridade. Então, nós precisamos entender que tipo de autoridade hoje a gente precisa ter na igreja. Entendeu? Que tipo de autoridade? Eu vivo numa igreja hoje que ela é representativa. Não posso te dizer se esse é o melhor, porque nem sempre a decisão coletiva ela é a melhor decisão, entende? Não sei, porque você pode pegar um grupo lá que disse crucifica para Jesus, era a maioria, eles pediram a crucifixão. Então, eu acho que a gente precisa voltar para a questão de autoridade, sabe? Autoridade pastoral na igreja, autoridade da disciplina. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem deixado, como protestante, a corda andar muito solta. Tudo pode, entendeu? Hoje em dia, a gente vê o número de pastores aí divorciados e se divorciando e continuando no púlpito, entendeu? E como se fosse tudo normal. Ou seja, então falta-se essa autoridade. E onde falta autoridade, pode-se tudo. E as pessoas começam a questionar. Então, isso faz com que a gente pense, peraí, onde nós estamos errando? O que está faltando? Falta autoridade? Como podemos corrigir? Segunda coisa, bem, a gente precisa conhecer, então, a nossa história, porque quem não conhece a sua história não tem futuro. Então, uma igreja que não sabe lá de onde veio, o que os pioneiros passaram, o que Calvino, o que Lutero, John Hus, o que esses... E não adianta a gente falar somente dos valdenses, os valdenses continuaram a igreja lá desde... Não, os valdenses é do século XII. A gente tem que voltar para a patrística, sem medo, entendeu? Sem medo nenhum, porque quando aconteceu a reforma, na realidade, eles não queriam romper com a igreja. Eles queriam tirar aquilo que estava errado. Eles queriam consertar aquilo que estava errado. Então, eu acho que tem que existir uma nova reforma agora, novamente. A igreja evangélica está precisando de evangelismo, sabia? A grande missão nossa hoje é reevangelizar os evangélicos. Nós precisamos resgatar essa reevangelização. Outra coisa, nós perdemos o senso das ordenanças, né? Dos sacramentos. Nós perdemos. Por exemplo, você vai numa igreja hoje no culto, cada igreja é uma liturgia, cada uma é uma senta, levanta, joelha, não faz. A gente está perdido, a igreja não tem uma liturgia, a gente não consegue ver Deus numa liturgia, entendeu? A Bíblia, na minha igreja, às vezes eu abro a Bíblia, dá para pregar só 30 minutos, 20 minutos, porque as pessoas não querem ficar ali, as pessoas querem ir embora. E antes de terminar o culto, as pessoas já estão levantando e indo embora. Então, não tem sacralidade. Eu acho que a gente precisa voltar à Bíblia como protestante. A gente perdeu a Bíblia. Uhum. Agora, uma coisa também, assim, eu sei que os evangélicos são bem divididos, têm suas denominações, mas a Igreja Católica também não tem suas divisões, jesuítas, franciscanos e outras mais? Essas não são divisões, essas são ordens religiosas de acordo com os seus carismas. Por exemplo, assim, os jesuítas. Quem que fundou o jesuíta? Foi Inácio de Loyola. Era um soldado, ele teve um problema lá na guerra, ficou acamado, e ali ele começou a estudar, ele começou a buscar a vida dos santos, né? E ali ele teve uma visão de que Deus estava chamando ele. E aí ele forma, então, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. E que, na realidade, foi levantada a Companhia dos Jesuítas como contra-reforma, porque foi bem no período da reforma. Entendeu? Por exemplo, você pega os franciscanos, já é Francisco de Assis, lá em Assis, na Itália, que foi para cuidar dos pobres. Você pega os agostinianos, ou seja, são os carismas. Isso não é uma divisão na Igreja Católica, porque continua tendo o mesmo Papa, o mesmo
a mesma tradição oral e o mesmo magistério, entendeu? Então, aí você tem outros movimentos, você tem o catecumenato, você tem o Opus Dei, você tem a renovação carismática. Então, isso são movimentos dentro da igreja, mas todos eles sujeitos a essa autoridade maior. Ou seja, é uma diversidade na unidade. Entendi. Então, aqui, ó, eu gostei muito da conversa, William, aprendi bastante, tinha detalhes que eu não sabia aí, eu dei uma estudadinha sobre essa migração para poder fazer essa live com você. Eu estou vendo, então, pelo que eu entendi, é que essa grande migração aqui é preocupante porque é do aspecto intelectual. Eu achei isso até um pouco apavorante para eu que sou evangélico, né? Eu imaginava que quanto mais se estudasse a Bíblia, quanto mais esse pessoal estudasse, mais viraria evangélico, menos católico, mas você já esclareceu que não está acontecendo o contrário. E eu queria então deixar que você desse aqui as últimas palavras, né, sobre o movimento, o que você queria destacar no final, e algum conselho para algum colega, pastor evangélico, que você possa dar assim, que nem Jesus deu a última palavra lá em Mateus, olha, ide, pregai. Qual que é a tua última palavra para nós, pastores evangélicos? E para os evangélicos que estão assistindo também. Só lembrando que esses que migraram, na realidade, não foram estudando a Bíblia primeiro, foram estudando a patrística, os documentos da igreja, o catecismo da igreja. Né? Então, assim, eu acredito que se a gente estudar a Bíblia, a gente vai se convencer que muitas coisas do catolicismo talvez possa não fazer sentido bíblica. Então, é importante que se estude a Bíblia. Agora, o que precisa é saber com quem estudar a Bíblia, qual o método de estudar a Bíblia, porque senão, é o que eu falei, são 33 mil grupos com a Bíblia na mão, dizendo que todos têm a verdade. Então, aí a gente tem que descobrir qual é a igreja verdadeira, né? O que tem a igreja certa. E para terminar, então, só definindo aqui, quais são os problemas hoje dessa migração? Thomas e queridos colegas que estão me assistindo. Eu coloquei 8 problemas que eu acho que a gente tem que cuidar para consertar, para melhorar e precisar da graça de Deus. Primeiro, é o materialismo da igreja protestante atual. Quando eu digo protestante, eu estou envolvendo evangélicos, pentecostais, neopentecostais, eu coloquei tudo na mesma panela, apesar de eu saber que não é assim como pastor. Mas eu coloquei só para definir o que é católico e o que é protestante. Tá? Então, o materialismo. Hoje é uma igreja extremamente material. É uma igreja hoje que só pensa aqui, agora, em prédios luxuosos, em prosperidade aqui na terra, uma teologia voltada para o agora, né? Segunda coisa, mundanismo dentro da igreja. Nós vemos hoje o fracasso do caráter e da santidade dentro das igrejas hoje, né? Infelizmente, o mundanismo. Segundo, a piedade autocentrada. As pessoas elas se vitimizam, né? A piedade é dela, é o que ela acha, o que ela pensa. Ou seja, muita gente assiste aí 1 hora aí alguém no YouTube se acha doutor e quer levar isso para a igreja. Outra coisa, culto individualista. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Tanto que hoje ser pastor hoje está sendo muito difícil. Tem muito pastor aí com depressão, se matando por causa disso. A igreja não está valorizando os seus pastores. Subjetivismo. Hoje tudo é subjetivo, a sua verdade é diferente do outro, aquela igreja faz isso, como a gente já falou, uma pode homossexual, a outra não pode. Superstição, igreja que hoje joga sal no chão, igreja que passa debaixo não sei da onde, que pula na piscina, que vende água ungida, que ora no rádio, uma igreja muito supersticiosa. Incontáveis placas denominacionais. E, por incrível que pareça, perda da educação bíblica básica. O povo evangélico não conhece a Bíblia, não sabe abrir a Bíblia, não consegue ler a Bíblia, não conhece. Por exemplo, se a gente perguntar hoje para muitos que seguem uma igreja, você conhece a história da sua igreja? Você conhece as bases doutrinárias da sua igreja?
Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja que tem 28 crenças, não doutrinas, mas 28 crenças. Será que se eu for lá hoje perguntar para os membros da minha igreja se eles conhecem as 28 crenças, se todos conhecem? Então a culpa talvez não seja deles, talvez a culpa seja minha. Então, assim, nós estamos perdendo porque nós não estamos oferecendo. Se a gente está perdendo, é porque a gente está deixando escorrer pelos vãos dos dedos. A Igreja Católica Apostólica Romana tem uma beleza, eu respeito muito, tenho muitos amigos católicos. É uma igreja que realmente oferece tudo isso que eu disse, com muita seriedade. É uma igreja que está aí há muitos anos, né? Já na Terra. Tem uma história linda, bela, uma liturgia, uma beleza sacramental. Mas a reforma protestante, ela também trouxe algo de restauração, de renovação, de reopção, de reorganização. O problema é que nesses 500 anos de reforma, nós perdemos a essência do que é a reforma. Então, eu acredito que a gente está precisando, e eu termino aqui agora, reformar a igreja que está sempre sendo necessária ser reformada. Obrigado, William. Muito obrigado pela live. Depois a gente marca para uma próxima, porque essa conversa vai ter que continuar. Eu ainda estou curioso de alguns outros pontos. E para você que está assistindo, quer ajudar o canal de alguma maneira, aqui embaixo tem link da loja do site, você entra lá e você pode comprar diversos materiais, são livros teológicos. Eu até coloquei ali alguns livros liberais, tá? Mas eu me dou muito bem com a teologia liberal, você separar o que é o joio do trigo ali. Mas são livros que eu recomendo, li todos, adquirindo qualquer um, você vai estar ajudando aqui o canal, vai dar para trazer mais vezes o William, porque o cachê do cara é caro, o cara está lá nos Estados Unidos, super valorizado, né, fazendo faculdade, quer dizer, mestrado, doutorado, e isso aí custa demais. Né? Então, gente, eu queria agradecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte e até a próxima live, pessoal.